Amém. Fica de pé agora, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo número 30, e vamos ler a palavra de Deus no versículo 29 até o versículo 33. Provérbios 30, do 29 ao 33. Você achou na Bíblia? Provérbios 30, 29 a 33, a palavra de Deus diz assim: Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e não queremos apenas lê-la, Senhor, queremos entendê-la. E mais do que entendê-la, queremos praticar, Pai, aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. A orientação que vem do Senhor para a nossa vida. Nós queremos viver debaixo desta orientação. Queremos que a nossa vida seja moldada pela Tua palavra. Que ao ouvirmos a Tua voz, uma mudança ocorra. E a cada dia, mais mudança, mais progresso, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Para isso, que a Tua palavra nos corrija, que ela abra os nossos olhos mais uma vez essa manhã, e que o Senhor fale poderosamente conosco. Eu entrego a minha vida a Ti, porque eu preciso da unção do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra, debaixo do Teu poder, para que eu venha falar apenas aquilo que o Senhor deseja que seja dito esta manhã. Oro junto com os irmãos, por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, vindo da parte de Deus, inspirado por Deus, né? É um livro de sabedoria que traz muitos conceitos importantes para a nossa vida cotidiana, né? E aqui, a palavra de Deus está trazendo diversos ensinamentos, e nesse momento, a partir do versículo 29, começa a falar de uma postura, de uma elegância, como diz aqui o versículo 29, na versão que eu estou lendo. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. Veja, o texto está falando de elegância, e vai citar alguns exemplos de postura, de elegância no andar, no se portar, não é? E vai enumerar aqui 4 exemplos. E é essa postura que está sendo citada no texto, e depois um alerta a respeito das dificuldades, né, que a falta de postura pode trazer para a nossa vida. E eu penso agora no que isso pode mudar para nós na igreja, no que essa palavra pode influenciar a nossa vida. Amados, olhando para a igreja, não só para a nossa igreja, mas para as igrejas de uma maneira geral, a gente sempre percebe a igreja do Senhor Jesus passando por muitas dificuldades. A gente aqui já passou por muitas dificuldades, né? Desde 99, quando a igreja foi inaugurada, foram muitas lutas, e se eu sentar contigo para contar aquelas histórias lá do início, né? A gente vai ficar um tempão aqui ouvindo de quantas dificuldades. Dificuldades de todo tipo. Dificuldades financeiras no início da igreja, que não tinha dinheiro para nada, né? Nem sabia quando a igreja inaugurou se no mês seguinte a gente pagaria ou não o aluguel, né? Então, todas as dificuldades, toda a sorte, depois tivemos perseguição de vizinhos, já enfrentamos de tudo, né? A igreja tem as suas histórias, isso é comum. Mas eu creio, queridos, que todas essas lutas aqui que eu exemplifiquei rapidamente para você, elas são bastante fáceis de ser superadas, porque o Senhor,
é o maior interessado na igreja, né? Eu sempre disse para Deus isso: Deus, se o Senhor quer manter a igreja, mantém. Se o Senhor não quer manter, termina com ela. Porque a igreja tem que se interessar mais a Deus do que a mim, concorda? A igreja é para Deus. Então, essas coisas eu creio que Deus vai cuidando. A gente luta, a gente sofre algumas vezes, enfrenta dificuldades, mas o Senhor vai levando e vai fazendo a obra, vai sustentando e vai colocando a coisa para andar, não é? Mas eu creio que as maiores dificuldades da igreja não são essas financeiras, perseguições externas e tal. As maiores dificuldades que a igreja, e principalmente a nossa também passou, são as dificuldades de relacionamento entre as pessoas. Essas são as piores, amados. As dificuldades no nosso comportamento são as que mais trazem prejuízo para a obra de Deus. Porque são elas que refreiam aquilo que o Senhor quer fazer. É a nossa falta de unidade, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de harmonia que impede o crescimento do corpo. O corpo só crescerá de forma sadia se houver uma perfeita harmonia entre os seus membros. Então, a grande dificuldade que a igreja vai enfrentar e sempre enfrentou ao longo dos anos, não só a nossa, como as igrejas de uma maneira geral, é a questão de relacionamento entre as pessoas. A postura que cada um de nós adota nos nossos relacionamentos. Muitas vezes é um problema até de educação, né? A pessoa vem com uma história de vida que ela é completamente destituída de educação. Fazer o quê? A pessoa não tem educação, então ela não sabe se comportar, não sabe se portar, se torna inconveniente, a sua inconveniência respinga nos outros e produz mais contenda. Como diz o texto aqui no finalzinho que nós lemos, né? E as coisas vão produzindo contendas, vão se multiplicando. São muitas dificuldades que trazem um comportamento inadequado. Mas, por outro lado, a Bíblia traz inúmeros exemplos para nós de como deveria ser o nosso comportamento, a postura que nós devemos ter. Veja, a gente se preocupa muito com a nossa postura diante das pessoas, com a nossa aparência, com o tipo de roupa que estamos usando, como estamos nos portando. Quando vamos num lugar fino, já reparou como é que a gente quer se transformar? A gente não é nada daquilo, né? Mas a gente está num lugar fino, a gente fica preocupado. Será que eu estou com o talher certo, né? Será que eu estou cumprindo a etiqueta? Fico olhando para os lados, né? Por quê? A gente se preocupa, né, em apresentar um comportamento que se torne adequado àquele lugar aonde nós estamos. E por que a gente não tem essa mesma preocupação na igreja? Por que a gente não tem essa mesma preocupação no nosso dia a dia, em que levamos o nome de Cristo, não é? E as pessoas sabem que somos cristãos. Será que nós sabemos nos portar em todos os lugares? Será que nós apresentamos uma elegância em tudo aquilo que fazemos, em todos os nossos relacionamentos? Ou a nossa elegância é só a maneira como estamos vestidos, o porte que adotamos, não é? Então, isso são coisas que a gente vai refletir aqui essa manhã. Porque o texto começa falando aí desses 4 que têm um andar elegante e uma postura, não é? E que mostram aí, através da sua postura, o que são na sua personalidade, não é? Então, a postura citada aqui é 3 que têm passo elegante, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O leão tem aquela sua postura, né? Aquele peito para fora, coisa. Você olha para o leão, você já fica, né, preocupado. Ninguém brinca com o leão, não é verdade? Por causa da sua postura. Diz mais o texto, o galo, e anda ereto. E aqui tem uma divergência de traduções, não sei se os irmãos têm outra tradução, mas a minha tradução diz galo, tem traduções que dizem galgo, e tem algumas traduções que dizem cavalo, né? A revista e corrigida falam de cavalo. Mas não importa que bicho é, o sentido é o mesmo, tá? O sentido é o galo, aquele peito inchado, né? Já viu o galo como anda, né? Ainda mais quando ele é único no galinheiro, né? Ele se sente o tal, né? Ele se sente o bam, anda com aquele peito empinado. O galgo, que também algumas versões trazem, é uma raça de cães. Um cão inglês bonito, alto, esbelto, magrinho. Já viu um cão que tem um nariz comprido, mas tem um porte bacana, ele é grande, dessa altura assim, todo fininho, é o galgo, é um cão de caça. E o cavalo também, que algumas versões usam, é um cavalo de caça, um cavalo daqueles grandões, né, tipo manga larga, marchador, né, aquele cavalo bacana, com uma postura, um porte, você olha, fica impressionado. Então, são esses exemplos que a Bíblia está trazendo do mundo animal, né, do cotidiano que a gente conhece,
para mostrar alguns que têm esse andar elegante, essa cabeça erguida, esse peito para frente, não é? Essa postura de, vamos trazer assim, um certo otimismo, uma certa coragem diante da vida. E até esse ponto eu creio que isso poderia ser muito bem imitado por nós, no lado positivo dessa postura. O lado positivo é: eu sou cristão, eu fui comprado pelo sangue de Cristo, meus pecados foram perdoados, eu posso andar de cabeça erguida. Amém? Não preciso mais andar de cabeça baixa, porque o Senhor me salvou, Ele me levantou, Ele perdoou os meus pecados, então eu posso, por isso, olhar o mundo de frente. Não tenho do que me envergonhar, a Bíblia diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Condenado anda de cabeça baixa. Viu como é que é um condenado? Anda de cabeça baixa, esconde a cara, né? Tenta botar a roupa por cima da cabeça. Por quê? Porque tem do que se envergonhar. Nós não temos. Então nós podemos encarar de frente. Nós podemos olhar para o futuro com esperança. Concorda? Porque Cristo é a nossa esperança. Então nesse ponto nós podemos andar de forma elegante, como esses que aqui foram citados, né? Agora, muitas vezes as aparências enganam, queridos. E aí o exemplo pode se tornar até negativo. Porque há pessoas que adotam uma postura, mas que não reflete realmente o que elas são no seu interior. É apenas uma aparência, não é? É apenas uma postura para as pessoas verem. O texto diz aqui, né, falando do galgo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. A postura do rei é bem interessante, né? O rei é o patriarca, o soberano, né, o monarca, aquele que está à frente do povo. Imagina se o rei tem uma postura frágil. Alguém confia naquele rei? Né? Alguém vai o considerar como rei? É uma postura, né, enfraquecida, fragilizada. Certamente não inspirará confiança nos seus súditos. Né? Então o rei é citado também como alguém que tem uma postura que você olha, poxa, lá está o rei, então eu vou seguir esse rei é legal, porque a postura dele, ela inspira a gente. Né? Agora, muitas vezes essa postura do rei pode ser falsa. Né? Ela pode ser apenas útil para que ele tenha seguidores, mas de repente ele não está sentindo nada daquilo que ele está mostrando para as pessoas. Ele está apresentando uma aparência, mas não está por trás vivendo aquilo que ele está apresentando. Então há algumas coisas para a gente refletir aqui, amados, porque as aparências muitas vezes enganam. E é na hora que a gente fala que a gente acaba revelando quem nós somos. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes, a gente tem uma aparência, uma postura que não reflete de fato aquilo que somos por dentro. E outras vezes, essa nossa postura é apenas uma demonstração da nossa agressividade, da nossa prepotência, não é? Ninguém teve postura tão excelente quanto os soldados nazistas. Você já viu as posturas, né? Hitler, aquela coisa impecável, mas de arrogância, para o mal, não é? Para subjugar as outras pessoas, para trazê-las prisioneiras. Então veja como deve ser, de fato, a postura de uma pessoa que se diz, pelo menos se diz, cristã. Não adianta a gente andar de cabeça erguida se por dentro o nosso espírito está abatido. Nossa postura deve refletir aquilo que somos interiormente. E o texto começa falando de elegância. Há três que têm o passo elegante. O que é elegante, amados? A gente usa esse termo para distinguir uma pessoa que está impecavelmente vestida. Você diz, poxa, você está elegante hoje, né? Já disse isso para alguém? Marido já falou isso para a esposa? Você está elegante hoje, né? Você está bonito, você está bem arrumado, você está com uma postura. Não é assim que a gente usa o termo? Mas a elegância, ela pode extrapolar a isso tudo, né?
O passo elegante está falando da postura daqueles que são citados aqui. Mas a pergunta que eu quero deixar para nós é: eu e você, como cristãos, nós somos pessoas elegantes? No nosso trato diário uns com os outros, nós exercemos uma elegância nos nossos relacionamentos? A esta elegância eu vou chamar de elegância espiritual. Será que nós somos elegantes espiritualmente? Ou somos arrogantes espiritualmente? Ou somos inconvenientes espiritualmente? É isso que vai determinar a qualidade dos nossos relacionamentos. A elegância é um sinônimo de distinção, de fineza, de cortesia. Uma pessoa elegante é uma pessoa cortês, gentil, não é? Que sabe se portar, que sabe dar a vez para o outro. É elegante uma pessoa que passa na frente de todo mundo, joga todo mundo para trás? É elegante uma pessoa que voa na comida e não quer saber se tem mais alguém para comer? O que você acha? É elegante? Não, não é. Então, isso nos faz pensar. Eu tenho sido uma pessoa elegante, cortês, fina no meu trato com as pessoas, distinta na minha educação para lidar com as pessoas que estão próximas a mim, sejam elas irmãs ou não, porque essa elegância nós temos que ter com todas as pessoas. Isso deve ser um estilo de vida para nós, não é? E a pergunta é: eu tenho sido assim? Ou eu apenas me preocupo com a minha elegância exterior? Eu ando todo enfeitado igual um pavão, mas a minha vida, o meu coração não reflete essa elegância. Amado, dinheiro pode comprar roupa bonita e cara, mas não consegue comprar um bom caráter, não consegue comprar um bom comportamento. Há pessoas que são elegantíssimas por fora, mas basta se relacionar que você vê que elas são um lixo de gente. Gente que pisa nos outros porque é rica, gente que trata mal as pessoas que estão servindo porque se acha melhor do que elas. Você já presenciou essas coisas? Gente impecavelmente vestida, com todo o ouro, com toda a fineza que pode uma roupa e uma joia apresentar, mas que na hora de fazer e de se relacionar humilha as pessoas. O que adianta isso tudo? Então, de que elegância o Senhor está falando para nós? Não adianta apenas ter uma aparência para chamar a atenção para nós mesmos, pela roupa que usamos, pelas joias que ostentamos, mas o que realmente vai fazer diferença é a nossa maneira de agir. É isso que vai atrair ou repelir as pessoas ao nosso redor. Então, a elegância espiritual nos torna pessoas simples, mas pessoas cativantes. Eu pergunto a você, olhando para a Bíblia, para os personagens bíblicos que você conhece, qual a pessoa mais elegante na Bíblia? Qual a pessoa mais simples e mais cativante que a Bíblia Sagrada nos apresenta? Jesus. Todo mundo chegou a essa conclusão? É Jesus, a pessoa mais elegante da Bíblia Sagrada. A pessoa mais simples e mais envolvente, cativante. Cativava com o olhar, cativava sem dizer uma palavra muitas vezes, não é? Com simplicidade, não humilhava ninguém, não é? Sabia se relacionar, tanto com gente rica, quanto com gente pobre, tanto com a nata da sociedade, quanto com os excluídos da sociedade. Muitas vezes foi criticado porque se sentou para comer com prostitutas e pecadores. Outras vezes foi criticado porque entrou na casa de Zaqueu, o publicano, um homem rico. Mas o Senhor é o nosso melhor exemplo em termos de comportamento cristão. Aliás, por que somos chamados cristãos? Porque seguimos quem? Cristo. Então seguimos Cristo como? No que Ele era, no que Ele fazia, na maneira dele agir, na maneira dele se relacionar, se portar, conversar com as pessoas. Como eu vou dizer que sou cristão se eu não tento imitar Cristo? Como é que eu vou dizer isso? Se eu pelo menos não me esforço para imitar a sua simplicidade, a sua elegância, a sua postura no relacionamento com as pessoas. Jesus foi alguém elegante espiritualmente, que nós precisamos imitar.
Porque o que acontece quando não imitamos é o que diz o final do versículo 32. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinastes o mal, põe a mão na boca. Veja, quando você se exalta, você corre um grande risco. Primeiro, a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, ao passo que os humilhados serão exaltados. Então, veja só, Provérbios está dizendo, logo após falar dessa postura de elegância, de andar ereto, de cabeça erguida, ele diz, se você for um insensato e se exaltar e planejar o mal, ele diz, põe a mão na sua boca. Porque normalmente a gente se exalta com a boca, é ou não é? A gente diz coisas, a gente fala com pessoas, a gente se exalta com a nossa boca diante dos outros. Eu sou isso, eu sou aquilo, tenho esse título, tenho aquele título, eu faço, eu aconteço, eu arrebento, mato e prendo. Não é assim que as pessoas fazem? Com a sua boca se exaltam, com a sua boca falam mal, planejam mal uns para os outros. E o texto está dizendo, põe a mão na boca enquanto você tem boca. Põe a mão na tua boca, enquanto Deus não te arranca essa boca. Faça isso. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, o assolar a ira produz contenda. Do mesmo jeito, quando a gente bate aquele leite, ele vai virando manteiga, ficar remoendo essa ira, ficar torcendo o nariz um para o outro, ficar de mal um com o outro, isso vai produzindo, como um leite batido, uma manteiga gordurenta e cebosa na tua vida espiritual. Isso vai se acumulando em você. Você já experimentou? Vamos fazer um teste hoje à tarde. Pega aquele tabletinho de manteiga Claybon. Pega ele. 100 gramas aí, 200 gramas, sei lá. 100 gramas. Pega aquele tabletinho. Abre ele, pega as duas mãos e faz assim. Aí depois olha o horror que ficou tua mão. Aí pior, vai lavar depois. Olha o trabalho. Tenta lavar só com água. Só com água. Fica lá esfregando, só com água. Consegue lavar? Ah, vai dar um trabalho danado. Se não tiver um bom detergente. E é isso que você tem feito com a sua vida espiritual. Quando você fica torcendo o nariz para os outros. Quando você fica remoendo iras que se acumulam e que vão produzir contendas na igreja, porque estamos na igreja, porque somos cristãos. Mas se você não tem contendas na igreja, talvez você tenha contendas com o teu vizinho, você tem contendas com os teus parentes, você tem contenda no colégio, você tem contenda no trabalho, porque tu é uma pessoa chata que ninguém aguenta. Resumindo é isso. Você remoe coisas o tempo todo como alguém que bate leite para virar manteiga. E essa manteiga cebosa não sai da tua vida. E você se torna uma pessoa cebosa. Já viu esse termo? Fulano é ceboso. Deve ser daí que tiraram isso, né? É ceboso. Por que é ceboso? Porque remoe essas coisas. Porque é ruim de jogo, é ruim de relacionamento, né? É difícil lidar com essa pessoa. Porque ela não é elegante, espiritualmente falando. Não é simples nem cativante. Ela é uma pessoa intragável. E aí, olhando para Jesus, nós vamos entender o que é ser simples e o que é ser cativante. E qual o alvo para a nossa vida como cristãos, seja na igreja ou em qualquer lugar que a gente estiver, diante das situações do dia a dia que nós vamos enfrentar, dos adversários que vão chegar. Eu não tenho que ser elegante só com as pessoas que são elegantes comigo. O grande problema, a grande pedra no nosso sapato é o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, amados. Leia o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, e você precisa ler isso todo dia, para que você comece a mudar o seu comportamento. Porque ele disse para a gente saudar quem não saúda a gente. Não disse para a gente falar só com quem fala com a gente. Ele disse para a gente ser bom com quem não é bom com a gente. Ele disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar a capa, entrega-lhe também a túnica. E se alguém te ferir numa face, volta-lhe também a outra. Está tudo lá no Sermão da Montanha. Então não é ser elegante com quem é elegante. Isso é fácil. Isso é o que todo mundo faz.
Ser gentil com quem é gentil, ser amigo de quem é amigo, amar quem é parente, isso é mole. Não é, amados? Isso é tranquilo. Mas a elegância espiritual, ela vai além disso. E Jesus é o exemplo para nós, que eu quero compartilhar contigo através de 3 episódios na vida de Jesus. Por que Jesus era uma pessoa simples, cativante e elegante espiritualmente? Primeiro porque ele jamais olhava para a aparência exterior das coisas nem das pessoas. Nenhuma aparência exterior impressionava Jesus. É muito bom quando nós conseguimos imitar isso. Por quê? Nós somos pessoas facilmente impressionáveis. Quer ver o que mais impressiona a gente? A nota de 100. Já viu? Nota de 100 impressiona, que é uma coisa maravilhosa. Roupa bonita, carro importado, isso impressiona mais, que a gente fica de queixo caído. Olha a pessoa e diz, poxa, olha lá o carro dela. Caramba, olha só a roupa dela. Olha a bolsa Louis Vuitton. R$3.000 uma bolsa. Aí todo mundo, né? Fica todo mundo impressionado. Você já viu a vida daquela pessoa? Será que a vida dela reflete o que ela usa, o que ela tem, o que ela possui? Ninguém se preocupa com isso, porque a gente se impressiona com a aparência das coisas. E é verdade, porque muitas vezes tratamos melhor quem tem uma boa aparência. Não são poucos os casos daqueles que lidam com o público, no comércio, quando vai uma pessoa de chinelo, de dedo, havaiana, né, que antigamente era horrível, agora está em moda, né? Havaiana no pé e aquela bermuda rasgadinha, ninguém olha. Mas se vai alguém de terno e gravata, pode ser um safado, né? Mas todo mundo estende o tapete vermelho, porque a gente se impressiona com a aparência das coisas. Com a aparência, com a opulência. Quando você olha um prédio bacana, você diz, ali está o poder de Deus. Olha só o prédio daquela igreja. Olha o tamanho, olha o ar-condicionado, olha os mármores e granitos que tem ali. Ali está o poder de Deus. Por quê? É o olho que se impressiona? É o olho que fica doido, né, com essas coisas? Jesus nunca se impressionou com isso. Jesus olhava para os fariseus impecavelmente vestidos e nunca um fariseu impressionou Jesus. Muito pelo contrário, impressionou negativamente, que foi a eles que Jesus dirigiu as palavras mais duras que saíram da sua boca. Jesus olhou aquele templo maravilhoso que foi erguido e disse que esse pode ser derrubado. Pode ser derrubado. Não tem valor nisso aí. O valor não está nessa construção. O valor está no que se faz aí dentro. E o que estava se fazendo dentro daquele templo era vergonhoso. A ponto de Jesus um dia ter que pegar um azorrague de cordas e dar uma chicotada naquelas mesas. Porque o que se fazia dentro do templo era horrível. Mas o tamanho do templo nunca impressionou Jesus. Ele nunca se impressionou com franjas e filactérios que usavam os fariseus. E aí, amados, isso fica como lição para nós. Muitas vezes os nossos relacionamentos são ruins e não somos elegantes, porque já perdemos a elegância ao olhar para as pessoas. Algumas nós achamos que merecem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Outras a gente simplesmente acha que não merecem. E aí não falamos. Outras, porque não estão bem vestidas, não merecem a nossa atenção, não merecem o nosso cuidado, o nosso respeito. Então a nossa elegância já vai embora por causa dessa primeira característica de Jesus. Jesus nunca olhou para as aparências, nunca se enganou pelas aparências, nem das coisas, nem das pessoas. Então, se você quer ser elegante, a primeira coisa que você tem que quebrar na sua vida é essa maldição do olho, de ficar olhando para as coisas e ficar com o olho grande. E de ficar impressionado com essas coisas que não valem nada, que não significam absolutamente nada, e que quando a gente morrer, todas elas ficarão aí. Coisas são para a gente usar só. Nada mais do que isso. Não são para a gente amar, nem para a gente se apegar. São apenas para serem usadas. Só, mais nada. Então a gente precisa começar desde cedo a aprender com Jesus. Não adianta eu enfeitar o corpo se o meu espírito está desarrumado. Não adianta você botar todos os enfeites se por dentro o teu coração está podre. Se por dentro o teu espírito está uma bagunça. A tua roupa pode estar impecável, bem passada, lisinha, mas o teu coração está todo amarrotado. Então você nunca será uma pessoa elegante
E não adianta andar, como dizem aqui o texto em Provérbios, como leão, como galo, como bode, como rei, mas por dentro você abrigar todo tipo de lixo. A tua elegância será apenas aparente, mas o teu interior revelará algo completamente diferente do que a tua elegância exterior. Mas, para quem se liga em aparência, a gente vive assim, enganando uns aos outros, né? A Jesus ninguém pode enganar, porque ele não olha para as aparências. Ele não olha para as coisas que usamos, nem para a cara que temos. Mas, para a sociedade, funciona, porque todos gostam de viver de aparência. Então, nós nos enganamos uns aos outros, né? E isso é o grande problema. Mas a primeira coisa que você precisa aprender com Jesus, se você quer ser elegante como ele era, espiritualmente falando, é parar de se impressionar. Parar de ser uma pessoa impressionável. E como você se deixa impressionar. Pensa sobre isso, meu amado. Nós somos pessoas diferentes. A cada um aqui somos impressionados de maneiras diferentes. Faça uma reflexão essa manhã. Peça a Deus que revele a você o que tem impressionado você que não deveria impressionar. Peça que isso vá embora da sua vida, para que você comece a ser elegante como Jesus, para que você comece a imitar o comportamento de Jesus. A primeira característica é essa: deixe de se impressionar com a aparência das coisas e com a aparência das pessoas. Um exemplo prático de elegância espiritual na vida de Jesus, na qual ele dominou as suas ações, as suas palavras, o seu jeito de ser, aquilo que ele mostrou para nós como exemplo, um dos exemplos que eu quero trazer, está em Lucas capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 7. A partir do versículo 36, nós até cantamos hoje o louvor que fala dessa passagem. A partir do versículo 36 até o 50, vamos ler com atenção. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Fariseu, religioso, de aparência. E Jesus foi. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, vírgula, pecadora, vírgula, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés, ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, tem muitas lições aqui nesse texto, na postura. Eu queria que você olhasse para a postura de Jesus agora. Vamos esquecer o próprio contexto, imediato, o perdão da mulher, aquilo que a mulher fez, isso é maravilhoso. Mas olha o comportamento de Jesus. Jesus é convidado para ir na casa de fariseu, um homem religioso que Jesus chamou muitas vezes de sepulcros caiados. Você sabe para quem Jesus disse isso? Para os fariseus. Sepulcros caiados, por fora são bonitos e bem arrumados, muito bem pintados, mas por dentro estão cheios de ossos podres.
E Jesus é convidado para ir na casa de um homem assim, e ele vai. Ele não vou na tua casa não, porque você é um miserável safado. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente vai. O fariseu o convida e ele vai. E ele vai estar ali com aquele homem. Mas aquele homem, mesmo sendo um fariseu, que decorava a Bíblia, porque o fariseu decorava a Bíblia, que se vestia com vestes diferentes que o distinguiam diante do povo, todo o povo, ao ver a roupa, já sabia que era um fariseu. Às vezes, nós somos distinguidos assim, né? A pessoa olha para a pessoa andando na rua, olha a roupa e diz, ali é um crente. Por quê? Porque a roupa já virou um estereótipo do crente, né? Ou o homem está de terno e gravata, aquela Bíblia debaixo do braço, andando igual um galo, né? Ou a mulher está com aquela saia comprida, aquele sovaco cabeludo, né? É o estereótipo. Aí vai um crente ali. Assim o fariseu. Aonde o fariseu ia, todo mundo sabia. Ali um fariseu não tinha como esconder. A roupa de fariseu é a roupa de fariseu. Acho que o fariseu vai usar uma roupa qualquer que todo mundo usa? Não, o fariseu usa uma roupa diferente. Mas aquele fariseu, apesar de todo o conhecimento bíblico que ele tinha, apesar de toda a distinção que ele recebia das pessoas, ele era mal educado, safado, hein? Fala sério. Ele não tinha elegância nenhuma. Ele era um cara mal educado. Olha o comportamento desse cara, irmãos. Ele convida Jesus para ir na casa dele. Veja como que ele tratou Jesus. Quando você convida alguém para ir na tua casa, você convida por quê? Qual o teu interesse em convidar alguém? Já começa aí errado, né? Qual o interesse de convidar? Normalmente a gente convida para a nossa casa quem a gente gosta. Eu não gosto da pessoa, vou chamar ela para minha casa para quê? Eu sou maluco. Mas tem um interesse. Tem um interesse por trás disso. De repente a pessoa é importante, eu vou chamar para agradar ela. De repente ela vai deixar alguma coisa para mim. Vai me incluir no testamento. De repente alguma coisa vai sobrar nisso aí. Já começa tudo errado. Relacionamentos baseados na aparência, né? Tudo aquilo que Jesus não era, não fazia. Mas por quê? Se eu convidei alguém, é porque eu gosto dessa pessoa. Porque eu tenho apreço por ela. E quando a gente convida, pode até ser que você não tenha isso com todos que você convida. Talvez você dê uma festa. E na festa normalmente é mais democrático. Você convida um, que convida outro e tal. Mas é convidado seu. O mínimo que se espera é que você o trate bem. Normalmente você dá até ao convidado o que você não dá normalmente, né, para você. Você faz referência àquele convidado. Né? Você é mais generoso, você usa aquela louça que fica guardada. Né? No dia a dia você toma água em copo de requeijão. Né? Mas com convidado não vai botar um requeijão para tomar água, né? Tu pega aquele copo, né? Bonito. Não é assim que você faz? É assim que a gente faz. É uma deferência, é um prestígio, é uma gentileza, é uma educação. Mas o fariseu conhecia a Bíblia, mas não era nem um pouco educado. Ele trata Jesus muito mal nesse texto. Se você prestar atenção, ele não é nem um pouco gentil com Jesus, irmãos. Veja, quando ele vê a mulher entrar e se jogar aos pés de Jesus, começar a beijar, enxugar, aquela cena esquisita, né? Uma cena meio estranha no banquete que ele deu. A primeira coisa que ele faz é pensar mal de Jesus. Você reparou isso no texto? A primeira coisa que ele faz é julgar Jesus. Se esse aí fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher. Todo mundo sabe que ela é uma safada. Todo mundo sabe que ela é uma sem vergonha, que ela é uma pecadora. E ele está deixando que essa mulher toque nele. Se ele fosse profeta mesmo, ele não permitia isso. Isso no seu coração. Aquele pensamento que a gente pensa, mas não fala, sabe? Fica só olhando assim. Não é assim? Está pensando, mas não está falando, mas lá dentro está. Batendo a manteiga, batendo o leite. Está batendo o leite dentro dele. Está assolando a ira dentro dele. Olha só, perdi meu tempo convidando esse cara. Nem profeta, é profeta de meia tigela. Profetinha vagabundo esse, eu chamei para minha casa. Meu Deus, se arrependimento matar, você está lá. Só bater naquele leite, né, no seu coração. Por quê? Porque não tem elegância.
E veja, quando Jesus chegou, ele não deu a Jesus o tratamento que era esperado, mas criticou Jesus pelo tratamento que ele recebeu da mulher. Criticou Jesus por aquilo que a mulher estava fazendo. E aí eu pergunto a você, como que Simão tratou Jesus? Depois, no desenrolar da história, Jesus vai sutilmente dizer para ele. Jesus sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava sentindo, sabia daquele leite que ele estava batendo no seu coração, mas ele, com sutileza, ele conta uma história, para depois trazer a verdade nua e crua para ele. Isso é elegância espiritual. A verdade, ela deve ser dita, você concorda? Mas há maneiras de se dizer a verdade. Há maneiras e maneiras de se dizer a verdade. As maiores grosserias na igreja acontecem por causa dessa desculpa. Eu estou falando a verdade. Mas até a verdade você tem que saber como falar. Isso não é desculpa. Porque Jesus sempre falou a verdade e ninguém pode acusá-lo do contrário. Mas ele sabia falar a verdade. E quando ele, sentindo a resistência do fariseu sobre o que estava acontecendo, ele faz uma pergunta antes de dizer a verdade. Ele conta uma história antes de falar a verdade. Ele, pela parábola, faz a pessoa entender que ela está errada. Porque o propósito de Jesus não é envergonhar a pessoa errada, mas é que ela entenda e que ela mude o seu pensamento. Envergonhar é fácil. Envergonhar alguém é fácil. Você está fazendo errado, para com isso. É mole fazer isso. O melhor, o difícil é fazer a pessoa reconhecer que está errada e passar a estar certa. A oportunidade foi dada por Jesus, porque ele conta a história, para que ele se veja naquela história e para que ele decida mudar o seu comportamento. Mas ele trata Jesus muito mal. E aí depois Jesus acaba sutilmente dizendo isso a ele, versículo 44, diz assim, olha, voltando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Ela está regando meus pés com água. Eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo. Ela, entretanto, não para de me beijar o pé. Você não me ungiu a cabeça, mas ela está ungindo os meus pés com óleo. Ele diz para Simão o que ele deveria ter feito e não fez. As coisas que Jesus cita aqui são coisas da convenção social da época. É o protocolo da época exigia isso. Quando alguém entrava na casa de alguém, a água deveria estar disponível para os pés daquela pessoa, porque ela andava de sandálias, ela andava às vezes descalça naquela terra, e ao entrar em casa, havia uma água disponível para que o pé fosse lavado, para que a pessoa pudesse entrar. Havia um óleo para ser colocado na cabeça, num sinal de reverência, né, de importância dada àquela pessoa. O beijo era dado na face também, como um sinal de amizade, de acolhimento. E Simão ignorou todos esses protocolos da educação e da convenção social da época e recebeu Jesus em sua casa. Mas não fez nada do que deveria fazer. E Jesus está dizendo, Simão, você está aí criticando, mas você é um baita do mal educado, Simão. Você não fez nada que você devia fazer, Simão. Mas você está criticando os outros que estão fazendo, Simão. Você não faz nada para ninguém e está criticando quem faz, Simão. Você já parou para pensar, Simão? Tem muito Simão aqui na igreja. Faz nada para ninguém, mas sabe criticar com uma beleza. Sabe dar palpite, sabe, se fosse eu, faria diferente. É mesmo. Tem que ter uma elegância contigo danada. Só Jesus, minha gente. Eu pergunto, qual seria a nossa reação se nós fôssemos tratados assim? No lugar que nos convidaram, a gente vai, e nenhuma convenção social é respeitada em relação a nós. Você é convidado para ir num lugar, mas ninguém te oferece nem um cafezinho, não te oferece um lugar para sentar, te recebe em pé na porta. Como é que você se sentiria? A nossa convenção hoje é essa, né? A pessoa chegou, você não deixa ela em pé, você vai, entra, por favor. Aí você logo providencia um lugar, a pessoa sentar, olha, senta aqui nesse sofá. Né? Agora, eu vou botar um cafezinho. Não é essa nossa, não é essa? Naquela época, a convenção era o beijo, a água para o pé, o óleo para a cabeça. Era aquela convenção, a nossa é diferente. Mas como você se sentiria se ao ser convidado, você não foi sem ser chamado, você foi convidado. E nada disso fosse feito, você fosse recebido na porta, ficasse em pé dentro de casa, ninguém te desse nem um copo d'água. Como é que você se sentiria? Alguns diriam assim, eu já não volto mais lá. Quando me convidarem, não volto mais.
Isso se não fizer uma grosseria lá mesmo, né? Mas como é que Jesus agiu, irmãos? Como é que Jesus agiu? Jesus foi tratado de modo grosseiro pelo Simão. Fora o que Simão estava pensando dele, que é outra história. Antes de Simão pensar, ele já agiu mal com Jesus, ao não dar a ele o que deveria ser dado numa situação como aquela. Ele foi tratado de forma grosseira. E ainda depois, no coração, foi julgado e condenado. Assim Jesus foi tratado. E aí eu pergunto, como é que você e eu reagiríamos a um tratamento desse? O exemplo que Jesus tem para nos dar está na sua reação. Como ele fez? Ele não cobrou o tratamento que deveria ser dado. Apenas depois que Simão o condenou no seu coração e condenou também aquela mulher, ele conta uma história para que ele veja o quanto aquela mulher o amava exatamente por ser pecadora, para depois fazer uma comparação simples, para que Simão pudesse botar a mão na cabeça, refletir e mudar. Como que nós reagimos? É nisso que a gente tem que pensar, amados. Se você quer ser cristão, aprenda com Jesus. A reação de muitos de nós, com os seus devidos geninhos, seria completamente diferente. Ah, pisou no meu pé, eu dou na cara. Né? Ah, eu não levo desaforo para casa. Aqui não piso mais. Nunca mais me convide. Não é assim que a gente age? Porque nós não somos cristãos. Nós somos capetões. Imitamos o capeta e não Jesus. É essa a diferença. Reagimos como o diabo e não como Cristo. Ah, fez desaforo comigo? Eu não levo desaforo para casa. Meu desaforo eu lavo aqui mesmo. Vamos fazer um barraco. Não é assim? Elegante, né? Elegante, igual um hipopótamo na loja de louça, né? Ah, beleza. Quebra tudo, sai pisando, sai... Né? Maravilha que você é. Você é tudo menos cristão. Você não imita Cristo. Você não consegue ser elegante quando é maltratado. Você não consegue ser elegante quando é acusado. Você não consegue manter a postura quando é atingido. E é isso que o Senhor tem para nos ensinar num episódio como esse. A gente reage diferente. Se tratam a gente bem, nós somos tão gentis e amáveis. Agora, se não tratarem a gente bem, pode ver que vai ter troco, né? E isso a gente reproduz em todos os nossos relacionamentos. Até no relacionamento marido e mulher. A gente vive um relacionamento de toma lá, dá cá, né? Se me tratar bem, de noite tem. Né? Não é assim que se coloca, né? Tudo um. Tudo um. Você me dá isso que eu te dou aquilo, né? Tá. Deselegância, deselegância, deselegância. Deselegância é o que tem gerido os nossos relacionamentos. E na igreja, a mesma coisa tem acontecido. Nos relacionamos na defensiva. A gente cumprimenta a pessoa, mas já meio de longe, esperando a faca. Né? A gente anda com escudo, mas não é o da fé, não. Né? É aquele escudo para separar as pessoas de nós. Não queremos amar porque já fomos muito enganados. Não queremos nos dar porque já nos demos mal muitas vezes. Então a gente fica na defensiva com as pessoas. E a primeira coisa que fazem, ele está vendo? Sabia que mais cedo ou mais tarde ia fazer. Quando a gente traz essas coisas para dentro da igreja, isso vem, amados. Tem gente que acha que tem intuição, já viu essa? Ô racinha desgraçada, quem diz que tem intuição. Não, eu não fui com a cara daquela pessoa. Pode crer que mais cedo ou mais tarde ela vai aprontar. Aí quando ela fala, está vendo? Tá? Eu não disse. Eu te disse, mas eu te disse. Ô desgraça de gente, amados. Não foi com a cara, porque você tem espiritual, né? Você tem arrepios de sensitividade, é isso? Não fui com a cara. Já perguntou se Deus foi com a tua cara? Por que Deus te salvou? Porque Ele foi com a tua cara? Não, você não prestava igual a mim.
Então Deus salvou não é porque a gente presta. Então vamos parar com esse negócio. Não fui com a cara. Aí você fica perseguindo a pessoa. Porque eu não fui com a cara, então eu fico olhando. Se você quiser achar defeito, você vai achar. Observa uma pessoa e fica olhando para ela 24 horas. Big Brother, né? Bota uma câmera em cima dela. Qual é a pessoa que não vai ter um defeito em 24 horas? Qual é a pessoa que não vai soltar um pum em 24 horas? Me diga. Não vai dar um arroto. Fala para mim. Está vendo? Olha lá, olha lá. Ah, soltou o pum, soltou o arroto. Mas é claro. Você já quer ver isso. Você está olhando com esse objetivo. Você marcou a pessoa. Você diz, eu não fui com a cara dela. E se a câmera voltar para você? Alguém vai com a tua cara? Então para de sentir. Para desses sentimentos, dessas intuições, que teu lugar não sente macumba. Para com isso. A gente não tem intuição nem sentimento. A gente tem revelação do Espírito. É muito diferente do que todas essas coisas. Então, é para pensar, como é que eu tenho agido? Vamos ver como é que Jesus tratou Simão. Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? É a pergunta que Jesus faz. Respondeu Simão, suponho que aquele quem mais perdoou. E Jesus disse, você julgou bem, Simão. Ainda faz um elogio a Simão. Veja, você julgou bem. Ele deixou o próprio Simão definir a sua recompensa. Ele deixa o próprio Simão se enxergar naquela história. Às vezes a pessoa é tão cega que ela não enxerga. Que ela não enxerga. Tudo é mostrado para ela, mas ela não enxerga. Por isso a Bíblia diz que muitos ouviram as parábolas, mas não entenderam. Porque o coração e a mente está cauterizada para compreender. Então isso pode ensinar a gente como a gente deve tratar as pessoas quando elas nos tratam mal. Eu já dei essa dica aqui uma vez na igreja, eu vou repetir para você. Alguém tratou você mal aqui na igreja. Alguém fez uma grosseria para você aqui na igreja. Você não tem que dar um soco na pessoa. Você não tem que dar um fora nela. Você não tem que ficar perseguindo ela para quando cair você pisar. Você não tem que ficar esperando para dar o bote nela. Você não é cobra? Você é serpente? Não. Então você não tem que fazer nada disso. Você tem que conversar com ela, para de alguma maneira ela perceber que ela agiu errado contigo. Se ela vai perceber ou não é outra história. Mas a tua atitude deve ser essa. Você deve colocar para ela uma situação. Fazer perguntas a ela. Como Jesus fez perguntas a Simão. E não fazer acusações. Quando nós substituímos acusações por perguntas, as coisas ficam melhor. Eu sou da política, que já disse aqui várias vezes, que perguntar não ofende. Não sei se todo mundo concorda comigo. Eu sei que tem alguns que não concordam. Mas, para mim, você pode perguntar qualquer coisa. Jamais ficarei ofendido com sua pergunta. As coisas mais óbvias você pode perguntar. Pode perguntar, não tem problema. Perguntar não ofende. Então a pessoa me tratou mal sem eu ter feito nada com ela, o que eu posso perguntar? Irmão, você é maluco? Você está mal na sua vida? Você está com um parafuso a menos? Por que você está fazendo isso comigo? Você não gosta de mim? O diabo entrou no seu coração? São perguntas, entende? Simples, mas com carinho. Você pergunta para a pessoa, por que você está me agredindo dessa forma? Eu sempre achei que você era uma pessoa tão legal, cristão. O que houve? Você saiu da cruz? O Espírito Santo foi dar um passeio? Não está mais com você? Você não é mais templo dele? Por que você está fazendo isso comigo? Pergunte. Mas numa boa. Não, você é um safado, você não tem Deus, você é pecador. Não. Você pergunta. Você substitui isso por uma pergunta à pessoa. E a gente vai chegar a um encontro, a um consenso. Fazer a pessoa pensar. Porque todo mundo que age achando que está certo. Ninguém age achando que está errado. Dificilmente a pessoa age assim. Veja, e o diabo está sempre dizendo que você está certo. Sabe, o diabo é o maior incentivador do pecado que nós temos.
Ele sempre diz para nós, vai fundo, vai que é tua, Tafarel. É isso que o diabo diz sempre para você, sempre. Ele sempre vai dizer, você está certo. Não, você está com a razão, aquela pessoa realmente merecia o que você fez com ela. O diabo sempre vai dizer isso para você. Então, você precisa perguntar. Você precisa reagir de uma maneira diferente. Um outro exemplo de Jesus, rapidamente, só falta meia hora para acabar. Lucas capítulo 10, versículo 38. Um outro exemplo também muito legal. Lucas 10, 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Veja que esses exemplos são sempre na casa de alguém, já viu? Porque é na casa que a gente mostra quem nós somos. Não é na rua, no discurso, na pregação, é no tete a tete, é no discurso do pé do ouvido, é na intimidade do lar. Lá na casa de Simão, aqui na casa de Marta e Maria, Jesus estava como hóspede, mais uma vez. Ele foi convidado a estar ali, não foi sem ser convidado. E certamente chegou ali, preparativos estavam sendo feitos para que o almoço fosse servido. Já teve isso na tua casa? Você convidou alguém, a pessoa chegou tal, e você está lá preparando o almoço. Né? Vai sair, a boia vai sair. E o convidado está com fome. Né? O convidado está olhando para o relógio toda hora, igual você, essa pregação não acaba e tal. Então o convidado está lá, com fome, igual a gente está aqui agora, a cantina está lá em cima, esperando a gente e tal. E aí, cara, quando é que sai essa comida? Jesus está lá. Jesus também tinha fome? Sim, tinha fome. Jesus era carne também, né? Então ele estava com fome. Mas ele não foi deselegante. Irmãos, aqui existem pessoas que quando estão com fome, meu Deus do céu, sai da frente delas. Porque são deselegantes é pouco. Elas te atropelam. Elas estão capazes de cozinhar você na panela para comer. Quando elas estão com fome, sai de baixo. E alguns já ficam, onde é que sai essa boia? Para me convidar aqui não vai sair nada não. Não tem fumaça nessa casa, aquelas coisas. Né? Jesus não diz nada disso. Jesus está lá ensinando. E Marta está preocupada com isso, aflita, querendo preparar a comida, querendo arrumar a casa, querendo fazer tudo, porque Jesus está lá, a gente tem que servir bem Jesus, claro. O fariseu não serviu bem Jesus, mas Marta diz, não, aqui em casa é diferente, Jesus tem que ser bem servido. Então ela tinha um bom propósito, ela tinha um bom motivo para se preocupar com tudo isso que deveria se preocupar para agradar também Jesus, certamente era essa a preocupação dela, não é? Mas enquanto Jesus esperava a comida, ao invés de ficar reclamando da boia, Jesus estava ensinando, ele estava pregando, estava ensinando a Maria, a irmã de Marta, que estava ali, assentada aos pés de Jesus, enquanto Marta estava correndo de um lado para o outro. E aí, no versículo 40, diz assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, espera aí, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fique aí, sentada nos seus pés, enquanto eu faço tudo sozinha? Pronto, acabou Marta agora. Tudo que ela fez de bom se perdeu nesse minuto, amados. Acabou. Por quê? Ela vai para Jesus para reclamar de Maria, sua irmã. E no fundo, reclamar de Jesus. Porque ela diz, o Senhor não se importa. Quer dizer, o Senhor é frio, insensível, que não está vendo o meu esforço e o meu sacrifício. O Senhor tem sangue de barata. O Senhor não se compadece de mim. E vê essa vagabunda aí nos seus pés, sem fazer nada. E eu aqui correndo de um lado para o outro. Essa é Marta. Na igreja está cheio de Marta. Na igreja está cheio de Simão fariseu. Na igreja está cheio de Marta. Só tem pouco Jesus na igreja.
É esse o problema, irmãos. Está cheio de Marta. Com todas as razões. Eu estou trabalhando. E ela está ali, sentada. E jogando Jesus contra ela. Né? Mas o versículo 41 diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Ah, amados, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero aprender a dizer: fulano, não me perturba, por favor. Fulano, você está preocupado com tanta coisa. Mas, para um pouquinho. Baixa a bolinha, fulano. Você vê o carinho de Jesus com uma pessoa que acabou de destratá-lo? Acabou de dizer: você não se importa. Ele não disse: olha com quem você está falando, mulher. Está pensando o quê? Vou embora da tua casa agora. Como é que tu fala assim comigo? Sou Jesus. Ora, bolas. Jesus falou isso? Mas a gente poderia falar isso. A gente falaria isso. Tu me chama para tua casa e me trata assim, eu vou embora aqui, nunca mais volto. E sai batendo na porta. Blu. Jesus não. Jesus diz: Marta, Marta, eu sei que você está maluca, Marta, mas tudo bem. Você perdeu o juízo, né, Marta? Estou vendo que o trabalho está te deixando doida. Mas, Marta, pensa um pouquinho. Você se preocupa com muitas coisas. Você está com a tua cabeça cheia de preocupação, Marta. É interessante que Jesus consegue defender Maria sem atacar Marta. Você percebe isso aqui? Isso é elegância espiritual. Isso é fineza. Isso é simplicidade. Isso é ser cativante. Ele defende Maria sem acusar Marta. A gente está precisando disso, irmãos. Na igreja a gente toma partido. A gente fica de um lado do irmão e acusa o outro. A gente não é apaziguador. E o Senhor Jesus também no Sermão da Montanha, por isso eu digo, leia o Sermão da Montanha, pelo amor de Deus, não pare de ler. Mateus 5, 6 e 7. Ele diz que é bem-aventurado o pacificador, porque ele será chamado de filho de Deus, crente. Crente é pacificador, meu amado. Produz paz e não guerra, não bota um contra o outro. Consegue defender um sem atacar o outro. Consegue ver o lado bom das coisas. Ele podia dizer: Maria, está vendo? Tua irmã realmente não presta aí. Está te acusando aqui e tal. Mas ele não, ele fala: Marta, eu sei que você está preocupada, Marta. Mas pensa um pouquinho, Marta. Essa preocupação toda. Será que é correto você estar dessa forma? Será que é correto? A elegância espiritual, ela produz essa transformação, gente. Ela produz essa mudança na nossa vida. Então a gente precisa mudar. A gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa olhar para o exemplo dele. E um último exemplo que eu quero deixar contigo está em João capítulo 13. Também no Evangelho, nós encontramos uma passagem da vida de Jesus no capítulo 13, no versículo 21 em diante. Mais uma vez, um momento íntimo de Jesus, numa casa. João 13, 21 diz: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Jesus está com os apóstolos na mesa, no interior de uma casa, numa intimidade com os seus discípulos mais íntimos. Mas, ali mesmo nessa intimidade, a gente vê os apóstolos de Jesus agindo de forma deselegante
exatamente como nós gostamos de fazer. Versículo 23, estava ali chegando a Jesus um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, e a preocupação deles era saber quem é o traidor. Quando Jesus disse que tinha um traidor, a língua daqueles caras coçou, né? Quem é esse cara? Eu quero saber. É a fofoca do momento? Eu preciso identificar quem é o traidor. E a deselegância deles é tão grande que eles fazem sinal. Você imagina Pedro faz um sinal assim, João, vai lá, João, pergunta para ele, João. Disfarçado. Já viu coisa mais deselegante? Está todo mundo numa mesa e um irmão fazendo sinal para o outro irmão. Já passou por isso? É deselegante demais isso, né? Você está conversando com as pessoas, mas está fazendo sinal para uma outra. Vai lá. Você viu isso aqui? Pedro faz sinal para João, que tinha mais intimidade de João. Aí João deita a cabecinha no ombro assim de Jesus e... Senhor, fala aqui, quem é o cara? Tráfico de influências, né? Aproveita da sua posição privilegiada para conseguir a informação privilegiada. Tudo isso é falta de educação. Veja, eles não pensaram nem um segundo na situação de quem iria trair. Nem um segundo se preocuparam com a vida espiritual daquele que estava para pecar. Mas eles queriam só saber quem era. Eu quero saber quem pecou. O que vai acontecer com ele não importa, ele mais vai para o inferno. É essa postura que muitos de nós adotam dentro da igreja, infelizmente. E o interessante é que Jesus entrega o pão a Judas, mas mesmo assim os discípulos não percebem que é ele. Mesmo assim não fica claro. Você vê no verso 27, e após o bocado imediatamente entrou nele Satanás, e Jesus então disse, o que você pretende fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Eles não perceberam. Pensaram, não, ele tem a bolsa, ele deve ter mandado ele comprar alguma coisa. Quer dizer, o próprio fato de Jesus ter entregue a ele o pão, como disse que faria, mesmo assim eles não conseguiram identificar o que estava acontecendo. Então, Jesus é nosso exemplo. Ele não perde a elegância espiritual, mesmo quando todo mundo à sua volta está agindo deselegantemente. A deselegância dos outros não é desculpa para a nossa deselegância, irmãos. Nós precisamos imitar Jesus. Ele tem que condenar alguém, e ele assim o faz, mas o faz de maneira discreta, não de maneira vexatória. Ser elegante é ser discreto, é ser prudente, é ser simples. E é isso que o Senhor Jesus está pedindo a nós. Está faltando elegância na igreja. E é esse o problema maior de todas as igrejas. Não é o que acontece de fora, é o que acontece dentro, que é o nosso problema. É a falta de elegância e de postura que nós temos como cristãos, de agir e de imitar Jesus nos nossos relacionamentos do nosso dia a dia. E isso só é possível, como a gente tem falado à igreja, através do Espírito Santo que habita em nós. Ele precisa ser fortalecido para que a luta contra a carne seja vencida. Porque toda essa deselegância é obra da carne. Bateu, levou, fez comigo, vou fazer também. Tudo isso é da carne, amados. E a Bíblia diz, a carne milita contra o Espírito sempre. Só uma solução. Encha-se do Espírito. Fortaleça o seu Espírito. Jesus era cheio do Espírito Santo. Por isso ele é uma pessoa elegante. Eu não acredito, amados, que pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, porque andam gritando em línguas por aí, mas que no seu dia a dia não são elegantes com as pessoas, não são educadas, não são simples. Duvido que essas pessoas tenham o Espírito Santo, estão fingindo. Porque o Espírito Santo, enchendo a nossa vida, faz com que a gente seja simples, faz com que a gente seja compreensivo, faz com que a gente seja elegante com as pessoas, faz com que a gente até consiga repreender sem envergonhar, faz com que a gente consiga dizer a verdade sem achincalhar a pessoa. Encha a tua vida com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para que você seja uma pessoa elegante, como foi Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louve o Senhor. Peça ao Senhor nessa canção. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, peça a Ele, vem controlar. Glória ao Senhor. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Fala para o Senhor agora, irmão. Peça a Deus. Oh Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida. Vem encher o meu coração. Vem encher a minha alma. Vem tomar conta das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Quero ser submisso ao Senhor, porque quero ser como Cristo. Quero ser cristão de verdade. Quero poder ser chamado de cristão. Quero ter elegância espiritual nos meus relacionamentos, na minha postura para com as pessoas que me cercam, sejam elas boas ou mais, sejam elas cristãs ou não. Espírito Santo, vem nos ajudar essa manhã. Tu és aquele que nos ajuda, Tu és o nosso consolador, Tu és aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, porque nem orar sabemos, mas o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vem nos ensinar, Espírito Santo. Vem agir em nosso favor. Nos ajuda a vencer a carne que quer nos dominar, que quer nos fazer vingança, que quer fazer com que a gente traga retaliações, com que a gente pague com a mesma moeda, com que a gente retribua o mal por mal. O Espírito Santo opera na igreja de maneira a mudar os nossos relacionamentos, de mudar a nossa maneira de ser e de agir e de reagir diante das situações da vida. Fecha a nossa boca quando é preciso calar, que nós possamos pôr a mão na boca, como nos diz Provérbios. Ai, que antes de sair uma besteira da nossa boca, que a gente se cale. Antes de sair uma ofensa da nossa boca, que haja um calar. Meu Deus, não permita que esse leito seja batido no nosso coração, que essa ira seja acumulada, Pai, para que ela não venha se manifestar em contendas. Tira as contendas da igreja, Senhor. Cuida de nós como igreja, Pai. E produz aqui relacionamentos saudáveis. Abençoa os meus irmãos, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo agora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.
Louvado seja o Senhor nosso Deus. Guarde no coração a palavra do Senhor, que ela possa nos levar a uma mudança e uma transformação. Antes de agir, pense em Jesus. Pense em como ele agiria. Antes de responder, pense como Jesus responderia. Tudo ficará mais fácil, irmãos, para imitarmos Jesus como ele precisa ser imitado. Amém?